Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai para a nossa questão de número 5. Lembrando sempre que o concurso, durante a prova, você vai lendo as questões com calma e lê a questão e depois, numa segunda leitura, você procura buscar as informações para resolver essa questão. Então vamos fazer uma primeira leitura dessa questão. Um lote contendo 30 mil de determinado produto é produzido por 6 máquinas, todas idênticas e funcionando com a mesma capacidade de produção, trabalhando ao mesmo tempo, de forma ininterrupta, em 5 horas e 30 minutos. Certo dia, uma dessas máquinas quebrou e não pôde ser utilizada. Sendo assim, um lote contendo a mesma quantidade de peças foi produzido nas 5 máquinas nas mesmas condições, em um período de tempo igual a... E ele nos dá aí as 5 alternativas. Então vamos fazer agora uma leitura mais atenta, buscando aí, a gente sempre vai vendo o que é importante na questão e naquela parte do rascunho a gente vai anotando isso como uma informação. Deixa ali de lado que agora, depois que eu tiver tudo anotadinho, eu vou ver como é que eu articulo essas informações. Então olha, um lote contendo 30 mil unidades de um determinado produto é produzido por 6 máquinas. Então anota ali do lado, 30 mil unidades, produzido por 6 máquinas, todas idênticas e funcionando com a mesma capacidade de produção, trabalhando ao mesmo tempo, de forma ininterrupta, em 5 horas e 30 minutos. Ok? Então, ó, se eu tenho um lote contendo 30 mil unidades, é produzido por 6 máquinas, certo? Então, se 30 mil unidades é feita em 6 máquinas, uma máquina vai produzir 30 mil unidades dividido por 6, que vai dar o valor de 5 mil unidades, certo? Então nós temos 6 máquinas, cada uma delas produzindo 5 mil unidades. Ele diz que as 6 máquinas idênticas, funcionando com a mesma capacidade, produzem em 5 horas e 30 minutos. Muito bem. Então 5 horas e 30 minutos, a gente sabe que 1 hora são 60 minutos. Porque o problema é o seguinte, eu estou trabalhando ali com horas e minutos. Bom, horas e minutos, como é que eu vou calcular horas? Fica complicado. Eu vou passar isso tudo para minutos. Então eu tenho 5 horas e 30 minutos, sabendo que 1 hora são 60 minutos, então 5 horas serão 300 minutos. Só que 6 máquinas fazem 30 mil peças em 330 minutos, porque nós temos 300 minutos mais 30, certo? Muito bem, chegamos a um valor que vai ajudar a gente na solução da questão. A gente segue ali. Então, se 6 máquinas produzem 30 mil peças em 330 minutos, vai ter um dia ali que uma dessas máquinas vai quebrar, certo? Então, essa máquina não vai funcionar. Eu vou ter que fazer o quê? Tenho 5 máquinas para produzir as mesmas 30 mil peças em quantos minutos? Esta é a pergunta que ele está fazendo. Podemos resolver a questão de 2 maneiras. Primeira resolução é a seguinte: se eu tenho 6 máquinas e uma dessas máquinas quebrou, eu passo a ter somente 5 máquinas trabalhando e uma quebrada. Então essas outras 6 máquinas vão ter que produzir mais. Quanto mais? Esses 5 mil que era produzido por essa máquina vai ter que ser dividido pelas outras. 5 mil dividido por 5 máquinas, 1.000 a mais por cada máquina. Então vou ter 5 máquinas trabalhando e uma quebrada, essas máquinas produzindo 6 mil peças cada uma. Então, se uma máquina que produzia 5 mil passou a produzir 6 mil, ela teve um aumento de 20%, certo? Então, 6 máquinas vão produzir 30 mil peças em 330 minutos. 330 minutos, eu vou aumentar isso em 20%, porque se uma máquina vai trabalhar 20% a mais, ele vai demorar 20% a mais de tempo. Então, vou fazer aqui uma regra de 3, 330 é 100%, eu quero saber quanto é 120%, que é 20% a mais. Faço essa regra de 3 em x, para ficar mais rapidinho. A gente vai ter aí o x, vou ter 100 vezes x é igual a 330 vezes 120. Resolvendo essa equação, a gente tem 330 vezes 120 dividido por 100, e o x é 396 minutos. Muito bem, segunda informação que a gente chegou. A gente percebe ali que isso aqui está em horas.
a resposta, não tem nenhuma resposta em minutos ali, estão todas em horas e minutos. Então, 60 minutos é 1 hora, vou reverter isso. 60 minutos é 1 hora, 396 minutos é x. Faço o velho x. Nós vamos ter ali que 60 minutos vezes x é igual a 396 vezes 1. Ou seja, x é 396 dividido por 60, que é igual a 6,6 horas. Opa, 6,6? Mas 6,6 horas é justamente, primeiro que a gente já sabe que a questão A está fora, a alternativa A está fora, né? Porque se é 6 mais alguma coisa, não é 7. Então a primeira alternativa A já não é. Então a gente sabe que 6,6 horas é igual a 6 horas mais 0,6 de hora. Vamos descobrir quanto é 0,6. 1 hora é 60 minutos, 0,6 de hora é x. Então faço o x ali. Vou ter 1x é igual a 60 vezes 0,6. Ou seja, o x é igual a 36 minutos. A alternativa que tem ali 6 horas e 36 minutos é a alternativa C. Essa questão já é um pouquinho mais trabalhosa, a gente precisa ir aí cumprindo etapas. A gente vai estar trabalhando com horas e minutos, eu preciso converter essas horas em minutos, depois eu preciso reverter essas horas, esses minutos em horas, para poder chegar no resultado. E eu preciso entender como é que essas máquinas trabalham. Eu tenho 6, uma saiu fora, quanto que aumentou, etc. e tal. Tem uma segunda maneira de resolver essa questão, que é o seguinte: se eu tenho 6 máquinas na prova, se você tem um pouquinho mais de conhecimento, você resolve a prova mais fácil. Por isso que a gente estuda mesmo, porque quanto mais informação a gente tiver, mais facilidade a gente tem na hora de resolver a prova. Eu iria por esse caminho agora que eu vou mostrar para vocês. Ó. Se eu tenho 6 máquinas produzindo 30 mil peças em 330 minutos, 5 máquinas vão produzir as mesmas 30 mil peças em mais tempo ou menos tempo? Esta é a pergunta. Então, qual é a questão? A gente precisa saber de uma coisinha chamada razão proporcional. A razão proporcional é quando você tem a grandeza A é proporcional a B. Quando uma aumenta, a outra medida também aumenta. Por exemplo, uma passagem de ônibus custa R$10. 2 passagens custam 20. 3 passagens, 30. Então, é proporcional. Há uma proporcionalidade. E você tem a razão inversamente proporcional. É quando a grandeza A e a B, uma aumenta na medida que a outra diminui. Então, por exemplo, para fazer 30 mil peças em 6 máquinas, demora 330 minutos. 5 máquinas demoram mais ou menos. Vai demorar mais. Porque se você fazia tudo em 6 máquinas em 330 minutos, agora, com uma máquina a menos, você vai ter que trabalhar mais tempo. Então, a resposta é, se daqui para cá está diminuindo, daqui para cá vai aumentar. Entendeu? Não vai diminuir. Então, você vê como elas estão invertidas? Está inversamente proporcional. Então, para resolver a questão, eu preciso tornar ela proporcional novamente. O que eu vou fazer? Vou dizer, se 6 está para 5, o x está para 330. Então, agora ela ficou proporcional. Aqui vai estar diminuindo e aqui também estará diminuindo, certo? Agora resolva essa equação. Então vou ter 5x é igual a 6 vezes 330. Ou seja, vou ter 6 vezes 330 dividido por 5 é igual a 396. E aí sigo com aquela nossa resolução anterior. 396 dividido por 60 vai dar 6,6, que dá o 0,6, que dá 6 horas e 36 minutos, que dá a nossa querida alternativa C. Então, são 2 maneiras de resolver, uma um pouquinho mais trabalhosa, outra, tendo mais informação, a gente corta um caminho aí e economiza um tempo. Muito bem, semana que vem estamos de volta. Se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma questão que você está tendo dificuldade para resolver, manda para a gente vai tentar devolver ela para você resolvida, se a gente conseguir. Lembrando que eu não sou profissional da matemática, eu não sou professor, eu sou um apaixonado pela matemática e estou tentando só ajudar vocês aí na resolução das questões e no estudo, para que vocês tenham um concurso mais tranquilo, tá bom? Segunda-feira estamos de volta, um grande abraço.